Estamos de volta à segunda parte deste programa. A agricultura e a criação de gado são a atividade que o grande pai elegeu e que conta com a ajuda não só das mulheres, como também dos filhos. Deserto e montanhas rochosas do Namibe. Um lugar belo onde a natureza impera. A família Chikutene vive e contempla diariamente uma paisagem espetacular. Parece cenário cinematográfico. Por ser um facto curioso, quisemos saber o que o patriarca faz para sustentar a família, até porque são cerca de 400 bocas para alimentar. Numa zona desértica, onde o rio Giraú é seco, ou seja, só tem água quando chove, fomos conhecer as fontes que sustentam a família. Mas antes, perguntamos-lhe se a sua condição de vida tem a ver com riqueza. Não é pelos bens, pelas fazendas não, bens que não, tem, bens não. Eu não sou rico até. pelas fazendas que tem, pelos animais que não é tem. fazenda. Até a fazenda são elas que criaram. Primeiramente, simples homem, sem nada. Porque era de junho, dormia debaixo da capita. Quando eu trabalho do evangelho, dormia debaixo do mar. Quando me encontrar no deserto, foi uma sexta-feira seguinte quando a divina verdade esteve no deserto e vieram ao encontro do Cristo. Não havia casa, não havia nada. O caminho que nos leva às fazendas e aos poços de água é acidentado e cheio de pedregulhos. São obstáculos que a família costumou-se a superar em busca de sobrevivência. Mais do que andar sobre as pedras, atravessar o rio seco sob o calor de 30 graus Celsius é mais difícil ainda. Se para quem já domina o percurso é trabalhoso, imagine para os visitantes. Por isso, elas adiantaram e eu fiquei para trás. Porém, como Chikutene é um cavalheiro, não deixou a repórter sozinha e, é claro, sob o olhar atento da mulher secretária. 20 minutos depois de caminhar pelo deserto e entre os pinheiros, uma pequena pausa na árvore ngongo. Se elas estão a descansar, imagina eu, né? Não tardou, chegamos à primeira sonda. Debaixo desta cratera de 5 metros, há um poço de água cavado pela família que, com a ajuda da motobomba, faz jorrar a água que a família utiliza para beber, lavar a roupa, louça, ou seja, para tudo. Viemos cartar por dia, cartamos por 3 vezes. De manhã, 12 horas, 14 horas. A água é bem limpa e fresca. É tão geladinha que, no meio a temperaturas altas, não resistimos e resolvemos refrescar-nos. Como é que sentes? É esta água que também regam as culturas nas fazendas. Mila Antônio conhece a quantidade certa para regar as plantas. Tudo é calculado pela cabeça. Diz que aprendeu com o marido. A rama 2 vezes, tomate 3 vezes. Porque tomate precisa de muita água? Sim. É trabalho difícil para você? Sim, é trabalho difícil. Precisa de uma ajuda ao homem, procura ao senhor para me ajudar. As mulheres de Chikutene são verdadeiras guerreiras. São elas que trabalham no campo com a ajuda dos filhos. Antes tinham o auxílio do marido. Segundo elas, a idade dele já começa a pesar. Prepara ainda o terreno, depois, quando o terreno fica bonito mesmo assim, você começa já a fazer as valas. Depois começa a lavrar. Quando acabar de lavrar, começa a meter água, depois planta. Quando planta, se milho, faz 3 dias ou 4, depois sai o milho. O reprodutor natural tem 5 fazendas. Cada mulher e seus filhos têm os seus hectares. Como as rivais se entendem tão bem, elas trabalham em comunidade para maior produtividade. Banana, batatas doce e rena, tomate, milho, feijão,
cana-de-açúcar e hortaliças estão entre as culturas produzidas nas fazendas de Chicuteni. Cada fazenda, 5 pessoas, ou 10, ou 7. A agricultura praticada aqui não é só de subsistência. É justamente na evacuação de produtos da cidade para o campo onde reside a maior dificuldade de Chicuteni. É claro, o apoio que nós precisamos para o transporte de evacuação mantimento, porque não temos a possibilidade de comprar a viatura de 40 e tal mil, 30 e tal mil, mas que nos apoia para a evacuação de produtos quando temos. Né? Mas é vender, porque de vender depois vem o dinheiro, compra-se fuba, compra-se milho, fazendo com arroz, óleo, por aí fora. Este tem que ter vindo da venda, quando vende-se rama, vende-se tomate, então vem o óleo, vem o arroz, vem massa. Francisco Pedro é também criador de gado bovino e caprino. Já teve mais de 200 cabeças de boi. Infelizmente perdeu boa parte, fruto da seca, por isso transferiu o seu gado no interior do Namibe. As mulheres de Chicuteni normalmente andam em grupo para ir ao campo lavrar ou buscar a água. Daí que, no fim de mais uma jornada de trabalho, o desafio é atravessar outra vez o rio seco e vencer a montanha. Enquanto a grande família sobe com naturalidade, eu imagino como atingir o topo nesta subida cheia de obstáculos. Segundo Dona Eva, o segredo é subir devagar, sem pressa. Ao chegar no cimo e enquanto apreciava esta linda paisagem, deparei-me com um facto curioso e tanto quanto embaraçoso para mim. Betty, a neta de Chicuteni de 2 anos, atravessou o rio seco e escalou a montanha sem descansar. Fiquei tão admirada que a pequena rapidamente ganhou plateia. Betty provou que tamanho não é documento e idade não é sinônimo de resistência. Enquanto a repórter descansou 4 vezes, a baixinha fê-lo diretamente. Bem, estás boa? Estás cansada? Envergonhada, mas num espírito de fair play, fui ao encontro da vencedora e felicitei-a. Namibe é uma província desértica, por isso sofre com a seca. Daí que esta grande família só fica aliviada com relação à água quando os serviços de proteção civil, no âmbito do seu trabalho de apoio às comunidades, aparece para abastecer o tanque familiar. E quando a cisterna chega, crianças, jovens e adultos fazem a festa. Queremos evitar a transumância, queremos evitar situações, outros fenômenos naturais podem ocorrer, como saúde, outros agentes de proteção civil, epidemias e tantas outras situações. Repara que, a exemplo disso, o Giraulo do Meio tem escola. Imagina que se a gente não apoiar aquela comunidade, quer a nível de todos os agentes de proteção civil, quer a saúde, bombeiros e tantos outros, portanto, aquela população vai retirar-se daquela localidade, o chamado fenômeno transumância. Preocupada com a dieta alimentar da família e principalmente da saúde das crianças, a organização não governamental Visão do Mundo distribui sementes. Hoje viemos exatamente distribuir sementes hortícolas e incentivar que eles possam fazer hortas, no sentido de rapidamente elevarem os seus níveis de vitaminas, proteínas para as crianças. Chicuteni tem espírito solidário e partilha o que produz. Dona Judite, de 43 anos, mãe de 5 filhos, prepara a refeição para a sua família. Hoje o prato é feijão com arroz. Nesta outra casa, o prato do dia é o mesmo. Cada mãe cozinha para seus filhos, mas nem sempre foi assim.
No início, a cozinha era comunitária. Algumas esposas caladas preparavam 17 a 20 quilos de cada produto por dia. Na medida que a família foi crescendo, tornou-se cada vez mais difícil de fazer a distribuição dos alimentos. Daí que o Sr. Chico Teni tomou uma decisão: separar as cozinhas. Hoje, cada uma toma conta da sua para dar de comer os seus filhos. Francisco Sabalo Pedro, ou simplesmente o Chico Teni, gera sua família de forma tão organizada que até parece uma empresa. Construiu esta casa que serve de economato e aqui onde são armazenados os produtos alimentares, tanto os do campo como os industrializados. A distribuição alimentar é diária e é feita 3 vezes ao dia. Ao amanhecer, recebem fuba de milho para o pequeno almoço. Ao meio-dia, o almoço e no fim da tarde, o jantar. Perguntamos ao pai o porquê que não distribui os produtos uma vez só ao invés de 3. Não é mais trabalhoso? Em off, o super pai respondeu-nos que prefere ter este trabalho, uma vez que há mulheres que não economizam. Para evitar que façam tudo numa só refeição, optou por dividir os produtos alimentares 3 vezes ao dia. E o final do programa de hoje, mas não da história de Chico Teni. No próximo programa saberá o porquê que Chico Teni não permite que os filhos tenham mais de uma mulher. Saberá também qual é o segredo para que as 43 senhoras tenham um bom relacionamento. Voltamos daqui a 15 dias. Até lá.